Hoje, quem vai me ajudar aí da turma? Quem vai poder me ajudar? A Isis novamente. Ajudar com o quê, professora? É porque assim, durante a apresentação, eu Hum, não consigo ver aqui, né, o bate-papo. Aí é só certo. pra ler as perguntas. E o que que as pessoas escreveram sem só ler? Abre o áudio e lê pra mim. Ok. Você quer ajudar então, Maria? Pode ser. Pronto. Então você será me auxiliar hoje. Então vamos começar, né? Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Então vamos lá. Ai, alguém chegou. Ai, cadê? Uai, tocou a campainha, mas não tem ninguém. Bora. Ó, então, como vocês são os alunos exemplares, foram lá no Moodle, né? Olharam o conteúdo, já leram a apostila, já assistiram o vídeo que eu pedi. Então, só lembrando que nesse ciclo nós estamos com matemática 1, ok? Então, vamos iniciar. O assunto será a função exponencial. Ih, chegou mais alguém, calma aí. Então, continuando. O assunto é a função exponencial, ok? Então, nós vamos ver gráficos, os elementos das funções, mas inicialmente nós vamos falar sobre equação exponencial e inequação. Porque sempre quando se fala de função, a parte da equação ela é importante. Porque quando a gente calcula as raízes de qualquer função, a gente faz a partir das equações, certo? Então, a gente já viu equações do primeiro grau, do segundo grau, né, as quadráticas, e agora vamos ver as exponenciais, que tem muito a ver com potenciação, certo? Por isso que eu coloquei aquele vídeo de pré-requisito de potenciação. Mas aí assim que vocês terminarem a aula, vocês podem assistir. Então vamos começar com a equação exponencial. São as equações nas quais a incógnita, né, aparece no expoente. Então aqui, 5 elevado a r igual a 25. Essa é uma equação exponencial. 3 elevado a s igual a 81. 2t mais 1 igual a 9 oitavos. Então, qual a diferença dessas equações para outros tipos de equações? Que agora a incógnita vai aparecer no expoente, certo? Então, essas aqui são as chamadas equações exponenciais. Então, vamos ver, toda a equação que apresenta uma incógnita no expoente é exponencial. Aqui mais alguns exemplos. 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a x mais 72. 2 elevado a n menos 1 igual a 31. Aqui, 5 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 1. E a raiz quadrada de 4 nonos elevado a x igual a 0,6666. Então, esses aqui são exemplos. Agora, me falem vocês exemplos de equações que não seriam exponenciais. Um contra-exemplo. Escreve aí no bate-papo que Maria me fala. Ou então Maria também pode dar um exemplo de qualquer função que não seja exponencial. André colocou 1 mais 2 igual a 4. 1 mais 2 igual a 4. Isso é uma equação? Colocou isso mesmo? 1 mais 2 igual a 4? Hein? Eu quero que vocês me digam se é uma equação ou não, o exemplo que André colocou. Bora lá, turma? Escreva aí no bate-papo. Eu acho que não. Por que você acha que não? Não. Por quê?
Eu acho que seria uma conta inteira, porque não tem um incógnito. Uma incógnita. Isso mesmo. Seria uma sentença fechada, né? 1 mais 2 igual a 4. Errada. Além de possível, mas não importa muito. Só que não tem incógnita. Você não tem como descobrir. Equação precisa de ter um valor desconhecido, né? Uma letra. Então, O Exda colocou 2x mais 3 igual a 4x. pronto. O Exda colocou uma equação. Essa equação que ela colocou é do quê? Do primeiro, segundo grau, de que grau? Ou de que tipo? E Felipe respondeu que acho que é do primeiro grau. Isso mesmo. Ok? Então, vamos continuar. Aqui são as propriedades da potenciação, certo? Para as quaisquer valores de M e N reais, temos que, quando eu tenho o produto de duas potências, certo? Com mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes, ok? Isso aqui ajuda muito na hora de responder as equações, certo? Essas propriedades você já tem que saber. Então, agora, quando é divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. A raiz quadrada, a raiz enésima de um número elevado a um expoente m. Então, a gente conserva a base, pega o de dentro, coloca como numerador e o de fora como denominador. Lembrando que o radicando aqui, ele tem que ser um número natural maior que 1, certo? Porque não poderia ser negativo e nem zero para fazer parte do radicando. E quando eu tenho um expoente negativo, quando eu vou calcular, eu inverto aqui. Fica 1 sobre a elevado a n. Esse a tem que ser diferente de 1 para isso poder acontecer. Então, essas daqui são as propriedades que vocês precisam saber, né, para fazer os cálculos das equações. Na hora de resolver as equações, essa parte aqui é importante vocês saberem. Certo? Então, vamos para a resolução. Como é que eu resolvo uma equação exponencial, então? Primeiro, a gente tem que colocar na mesma base, certo? Porque se tem a mesma base, significa o quê? Que os expoentes são iguais. Então, se A elevado a B é igual a A elevado a C, isso significa que B é exatamente igual a C. Lembrando que em equações exponenciais, o A ele tem que ser positivo e diferente de 1. Isso aqui é um requisito para uma equação ser exponencial. Então, toda equação exponencial, a base, ela é sempre positiva e não pode ser 1, certo? Então, exemplos. Aqui, eu tenho essa equação simples, 2 elevado a m igual a 2 elevado a 5. Como aqui já está na mesma base, qual é a resposta? M vai ser igual a 5. Facilmente resolvido. A de baixo, 3 elevado a 6 igual a 3 elevado a t. Então, também já está na mesma base, então t é igual a 6. Bem tranquilo. Vamos para mais esse exemplo. Agora, não está na mesma base, mas o 25 eu posso escrever ele de outra maneira, não posso? De que maneira eu posso escrever o 25? Alguém? André colocou raiz de 25. Raiz de 25? O 25 é exatamente igual a raiz de 25? Calma aí. Eita, já apareceu a resposta aqui. Ó, o 25
André tá falando que 25, calma aí, deixa eu ver se dá pra escrever. Caneta. Então, ó, eu tenho que escrever o 25 de outra maneira, né? Então, André falou que é igual a raiz de 25. Isso é verdade? O número é igual à raiz dele mesmo? Não, né? Bora, gente, eu preciso que vocês me falam. Me falam, façam coisas. Ó, o 25 eu posso escrever ele como 5 vezes 5, eu não posso? Carol colocou 5 elevado a 2. Pronto. Então, o 25 é igual a 5 Acho que o Wendel colocou vezes isso também. 5, que é igual a 5 ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui em forma de potência. Então, para se resolver equações exponenciais, o que me interessa mesmo é saber escrever o número que eu estou em forma de potência, ok? Então, vamos lá. Vai ficar 5 ao quadrado. Então, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Logo, o R é igual a 2. Então, a solução dessa equação será o número 2. Tranquilo? Vamos para o próximo. 81. Eu tenho que escrever 81 como uma potência de 3. Será que tem como? 81 elevado a que número? Ou 3 elevado a que número dá 81? Eu posso pensar ou posso relembrar lá de quando vocês estudavam a fatoração. Vocês lembram de fatoração? Vem, caneta. Ó, 81 eu posso fatorar aqui, ó, por 3. Quanto é 81 dividido por 3? Guilherme colocou 27. Isso. Aí 27 dividido por 3. Dá 9. Isso. Ai, calma aí. Tá escrevendo. Bora, meu filho. Cadê você? Não vai escrever, não? 9. E por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, aqui ficou quanto? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, é 3 elevado a 4. Então, eu posso escrever o 81 como 3 elevado a 4. Então, o truque agora é saber fazer o quê? A fatoração. Certo? Que lembra muito com o MMC. Não é MMC porque aqui eu só estou fazendo a fatoração de um número só. Ok? Então, a solução aqui é S igual a 4. Porque está na mesma base. Então, tranquilo. Agora, se aparece mais de um número, né? Agora não é só um antes da igualdade e um depois. Tem um 1. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é passar esse 1 para o outro lado, certo? Por quê? Assim como equações do primeiro grau, eu tenho que deixar antes da igualdade apenas o número que tem a letra no expoente e depois os outros valores, certo? Aí agora vamos resolver. Quanto é 9 oitavos menos 1? Eu posso, ó, colocar 1 aqui embaixo, certo? E fazer o MMC. Qual é o MMC de 8 e 1? Dá 8. Então, isso daqui vai ficar, ó, igual. Só do lado de cá, tá? Vou fazer só esse lado. Igual a 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 9, 9. Menos 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. Então, esse lado de cá vai ficar quanto? 1, ó, 9 menos 8, 1 sobre 8. Ok? Então... André tá colocando que multiplica pelo denominador e divide pelo numerador, eu acho. Isso. Foi o que eu fiz, né? O MMC. Pronto. Então, a gente fez aqui, ó. Colocou o mesmo denominador, dividiu por 8, multiplicou por 9. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 9, 9. Menos 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. 9 menos 8 deu 1. Certo? Feito isso agora, eu posso escrever isso aqui como? O 8, eu não posso fatorar o 8? Ó, o 8... Opa! No slide é ruim de escrever. Bora, minha filha. 8, eu posso simplificar. Dividir por 2, dá quanto? 4. Por 2, dá 2.
por 2 dá 1. Então, a fatoração aqui deu o quê? 2 elevado a 3. Então, aqui iria ficar 2 elevado a t igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Já tá na mesma base? Ainda não, porque aqui, ó, do lado de cá, tá em forma de fração. Então, lembrando lá das propriedades de potência, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. 2 elevado a t vai ser igual a 2 elevado a menos 3, certo? Porque aqui o denominador é 1. Então, eu posso inverter a base e colocar o expoente negativo, ok? Então, toda vez que o expoente está na parte de baixo, eu inverto e coloco o expoente negativo. Tranquilo? Prof, Carol tá pedindo pra repetir essa última conta. Essa última conta aqui, tá. Ó, E Pro, pode repetir também toda a questão 3, porque eu cheguei um pouco atrasada, não tô entendendo muito o assunto. tá. Então, calma aí. Eu vou colocar aqui no outro aplicativo, porque aqui é muito ruim de escrever. Só um minuto. Então, até no Paint é mais fácil. Ó, lá eu tinha o quê? 2 elevado a t mais 1 igual a 9 oitavos. Bora, meu filho. 2 elevado a t mais 1 igual a 9 oitavos. Ok? Então, isso aqui é uma equação exponencial, porque o expoente aqui a incógnita está no expoente. Então, a primeira coisa a fazer é deixar, antes da igualdade, apenas o número que tem a incógnita, certo? Então, antes da igualdade, eu só vou deixar aqui, ó. Meu Deus, por que está ruim de escrever assim? Bem, 2 elevado a t. Então, eu vou passar o quê? O 1 para depois. Então, vai ficar 9 oitavos. Se tá positivo, vai ficar menos 1, certo? Então, eu vou tirar aqui, fazer 9 oitavos menos 1. Como é que eu faço isso? Eu posso colocar... Vem, minha filha, por que você não quer escrever? Aqui, ó, o 1 aqui e fazer. Qual é o MMC de 8 e 1? Toda vez que eu tenho um número e no outro é 1, o MMC vai dar quanto? Vou fazer aqui na frente, ó. Vai dar o próprio 8. Aí eu venho, ó. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. Aqui o menos é o mesmo sinal que tá aqui, 8. Então, ficou 9 menos 8, que vai dar 1. E o 8 embaixo, só vou repetir. Então, o que ficou aqui? Então, vai ficar 2 elevado a t. Nossa, que horrível. 2 elevado a t igual a 1 sobre 8. Só que esse 1 sobre 8 ainda não está na mesma base, certo? Mas eu posso pegar o 8 e fatorar. Dividir por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1, certo? Aqui ficou 2 elevado a 3. Então, eu sei que 8 é exatamente igual a 2 elevado a 3. Então, voltando aqui para a conta, nós vamos ter que 2t é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Ainda não está na mesma base, porque aqui o 2 está embaixo, né? Está no denominador. Então, a gente pode usar da propriedade de potenciação e escrever 2t igual a 2 elevado a menos 3. Ou seja, eu inverto a base, se ele está 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Mas 2 sobre 1 é o próprio 2. E o expoente, que era 3, virou negativo, menos 3. Ok? Aí, voltando lá, nós temos que 2t é igual a 2 elevado a menos 3, logo, t é igual a menos 3.
Portanto, a solução é menos 3. Tranquilo, né? Sim. Continuando agora. Resolver um conjunto de equações. E agora, quando tem mais de um valor com um expoente, né? Com incógnita. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui. Deixa eu liberar alguém que chegou. Calma, chegou agora. 2 na menos 3. Isso, tá. O Wendel tava respondendo. Isso aí, Wendel. Tava certinho. Não gosto mais de escrever aqui. Então, vamos resolver isso agora. 3x ao quadrado igual a 3x mais 72. Então, nós vamos ter aqui, ó. Três elevado a 2x igual a 3 elevado a x. Era assim ou era... Não, acho que não era assim não, calma aí. 2x mais 72, isso mesmo. Cadê? Mais 72. Pronto. Então, como é que eu resolvo isso? Mesma coisa, colocar quem tem letra antes da igualdade, quem não tem, fica para depois. Certo? Então, existem duas maneiras, na verdade, de responder. Eu vou fazer um jeito e depois vou mostrar o outro jeito. Aí vocês escolhem qual vocês acharem melhor. Ok? Ó, então, vamos colocar aqui para antes da igualdade. Então, vai ficar 3 elevado a 2x menos 3 elevado a x igual a 72. Ok? Agora, aqui é menos. Quais as propriedades que eu tenho lá? Voltando aqui nas propriedades. Eu não tenho nenhuma propriedade que aqui é menos, certo? E eu possa juntar os expoentes. Então, eu tenho que fazer outra maneira. Que outra maneira eu posso fazer? Por exemplo, eu posso colocar uma evidência. Aqui você tá vendo que tem 3 elevado a x e aqui também? Então, eu posso colocar isso em evidência. Então, se eu colocar aqui em evidência, ó, 3 elevado a x, o que que vai sobrar? Vai sobrar aqui, ó, 3, aqui não é 2x? 2x mais x duas vezes, então vai sobrar quanto aqui, ó? O 3 ao quadrado. Esse dividido por esse sobra 3 ao quadrado. Menos 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x sobra 1. Isso é igual a 72. Pronto. Agora que eu consigo resolver o que está aqui dentro do parêntese. Então, vou continuar. Eu tenho que... Vem, caneta. 3 elevado a x. Aqui. 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3, que é 9. Menos 1 igual a 72. Ok? Vamos arrastar um pouco. Agora, 9 menos 1 dá 8. Então, vai ficar 3 elevado a x vezes 8. Porque aqui, ó, quando eu ponho em evidência, eu tô multiplicando isso por isso. Igual a 72. Se aqui tá multiplicando, quando eu passo pro outro lado, eu vou passar como? Dividindo, certo? Então, vai ficar 3 elevado a x é igual a 72 dividido por 8. Quanto é 72 dividido por 8? Não? 9? Isso. Então, Ai, meu Deus. O trem tá querendo escrever, não.
3 elevado a x é igual a 9. 9, eu fatorando ele aqui do lado, vai dar o quê? Dividir por 3, dá 3, que por 3 dá 1. Então vai ficar 3 ao quadrado. Oi. Carol tá dizendo que se perdeu na parte da evidência. Acho que ela quer que volte um pouco. Tá, deixa eu vou voltar. Então, ficou 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Portanto, x é igual a 2. Tá, vamos voltar. Deixa eu diminuir aqui. Ó, essa conta, como faz? Você tá vendo aqui que é 3x ao quadrado igual a 3x mais 72, certo? Como é que eu resolvo equação? Coloco os valores que tem a letra antes da igualdade. Então, eu repeti o 3 elevado a 2x. Aqui, se ele era 3x, veio para antes da igualdade, ficou menos 3x elevado a x. Isso é igual a 72, continuou. O 3 elevado a 2x é como se fosse... como é que eu vou escrever? Ele é aqui, ó, vou escrever aqui do lado. Três elevado a 2x, ele é como se fosse 3 elevado a x vezes 3. Não. Vezes, como se fosse assim, ó, elevado a 2. É como se fosse 3 elevado a x elevado a 2. Quando tira isso em evidência, eu tô tirando essa base aqui. Então, sobra 3 ao... Quero ver um jeito de te explicar isso aqui. Calma aí. Na hora de fazer tanto. Tranquilo pra fazer. Cadê as propriedades de potência? Essa propriedade é aqui, ó. É como se eu tivesse pegado 3 elevado a x e elevado ao quadrado. Isso aqui eu posso inverter. Eu posso inverter também. Eu posso escrever assim, ó. 3 elevado a 2 que eleva a x. Se eu tiro 3 em evidência, você consegue entender que aqui, ó, ao tirar esse em evidência, sobra esse? Ou não? Que esse vezes esse dá esse aqui? Ou não? Estão dizendo que não. Não, né? Carol, ela está perguntando por que quando que evidencia o 3, fica o 2 e perde o x. Perde o x? Como assim? Tipo, tá Não, tipo, 3 elevado a 2x. Ela vai explicar. é isso. Quando evidencia o 3, ele fica elevado a... O quadrado perde x. Por que isso acontece? Porque eu tô evidenciando 3x, não só o 3. Tô entendendo é mais nada. Aqui, ó. Tá vendo o que é 3 elevado a 2x? Eu também não entendi, não. Quer ver? Como é que eu evidencio, por exemplo... eu tô tentando pensar No caso, aqui. a zero dividiu 3x por 3... Não, 3 elevado a x por 3 elevado a 2x, foi isso? E perdeu o x? Isso. Vamos fazer aqui, ó, do jeito que tava lá. Calma aí. Porque eu não tô entendendo mais nada. Tá, calma. Ó como tá aqui. Aqui, se eu pegar pela propriedade de potência, eu posso escrever desse jeito aqui, certo? Deixar o x pra fora, o 2.
lá pela propriedade. Porque aqui, ao multiplicar, vai ficar 2 vezes x, fica 2x, certo? E aqui eu repeti o resto. Fazendo isso, eu posso chamar o 3 elevado a x de m. Aqui é outra maneira de fazer. Eu acho mais difícil fazer desse jeito, mas é uma possibilidade. Se eu pegar aqui, ó, esse 3 elevado a x e chamar ele de m, vai ficar o quê? M ao quadrado igual a m mais 72, certo? Pronto. Agora, passando tudo para antes da igualdade, ficou m ao quadrado menos m menos 72 igual a zero. Isso daqui é o quê? Uma equação do segundo grau. A gente sabe resolver. Pode fazer por delta, pode fazer por soma e produto, várias coisas. Fazendo aqui, por exemplo, soma e produto. Dois números que somados dê 1 e que multiplicados dê menos 72. Então, quais os números que ao multiplicar dá 72? Carol tá perguntando, prof, Oi. se M é incógnita. M é incógnita. Eu troquei, ó. Nesse caso, a gente trocou. Ela tá perguntando onde foi o 3. Eu troquei. Pra onde foi? Troquei o valor de 3 elevado a x por m. Tá vendo que aqui, ó, era 3 Então, elevado a x. toda vez que aparecer 3x, você vai substituir por m. É uma maneira de fazer. Ó, aqui, desse jeito aqui, é diferente daquele jeito lá que eu fiz. Aí eu só troquei o lugar de 3 elevado a x por m, certo? Aí fazendo aqui, fazendo soma e produto, a resposta vai ficar o quê? Dois números somados de 1 positivo, né? E multiplicados de menos 72. Então vai ficar o quê? 9 menos 8? 9 vezes 8, 72, não é isso? Então a solução aqui vai ser 9 e menos 8. Então, como 3 elevado a x deu m, que a gente substituiu, ficou 3 elevado a x igual a menos 8 ou 3 elevado a x igual a 9. Só que menos 8 é um número negativo. Negativo não tem como a gente fazer a equação, certo? Não pode ser. Esse número tem que ser ou positivo ou diferente de 1, certo? Então, a solução foi 9. Então, 3 elevado a x igual a 9. Como o 9 aqui eu posso escrever como 3 ao quadrado, logo x igual a 2. Não entendi, foi nada. Por isso que eu acho esse jeito... No início, eu já não estava entendendo. Agora, pior ainda. Piorou tudo. Tá. No começo eu não tava entendendo. Aí quando chegou no final parecia que tava no começo. Tá bom. Eu acho esse jeito ainda mais fácil. Só que ali, como é a evidência que... Não, mas nem, acho que nem pode fazer isso. Calma aí. 3 elevado a 2, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2 mais x, não vezes. Tá, ó. Vamos continuar. Eu volto nesse exemplo, tá bom? Eu tô pensando aqui um jeito de explicar pra vocês. Tem mais exemplos, tá? Tem um outro bem parecido com esse aqui agora. Por exemplo, essa equação aqui. Essa daqui já é mais simples. Eu não queria passar sem explicar aquele. Mas a gente vai voltar, juro pra vocês, tá? Só pra não perder o tempo. Ó, como é que resolve essa equação aqui? Essa equação, o expoente é x ao quadrado menos 4, certo? Existe uma propriedade de potência que diz o seguinte: qualquer número positivo, qualquer número positivo que eu quiser elevado a zero, a resposta é 1, certo?
Então, eu posso escrever aqui, ó, 5 elevado a zero é 1. Então, eu substituo o 1 por 5 elevado a zero, certo? Então, eu vou ter que 5x ao quadrado menos 4 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 5 elevado a zero. Logo, x ao quadrado menos 4 é igual a zero, certo? Porque a base é igual, logo o expoente é igual. Como é que eu resolvo essa equação aqui do segundo grau? Basta fazer. Quer ver? Bora resolver rapidinho ela. Como é que vocês resolvem essa equação? Lembrando lá da última aula que a gente teve. Esse menos 4 tá no expoente ou na base? Ou embaixo? Antes estava no expoente, antes. Certo? Por isso que aqui eu pude igualar, ó. 5 elevado a x ao quadrado menos 4 é igual a 5 elevado a zero. Certo? Então, x menos 4 é igual a zero. Mas eu quero saber o valor de x. Agora sim, eu tenho que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, eu posso fazer, ó, que x ao quadrado é igual a 4. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Então, a solução aqui é menos 2 e mais 2. Porém... Ah, não, sim, pode ser. Mais 2 menos 2. Porque o expoente pode ser negativo, a base que não pode. Certo? Certo ou não? Certo. Pronto. Outra aqui, parecida com a anterior. Vamos responder essa daqui. Essa aqui é legal. Já tem até aqui. Bora responder essa. Essa é divertida também. Essa daqui tem um A solução daquela outra ficou como mesmo? Oi? Essa solução que a gente acabou de fazer ficou como? Menos 2 e 2. Porque o valor de x... Pode botar negativo, né? Ó, sim. Vocês entenderam a diferença? Porque essa aqui foi negativa e a outra não pôde? Não. Não, né? Porque aqui a base não pode ser negativa. Ó, tem o 3x ao quadrado igual a menos 8. Isso não pode acontecer. Certo? No próximo, o que aconteceu? Aqui eu já solucionei. Eu já cheguei que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Tranquilo? X ao quadrado menos 4 é igual a zero. É como se eu já tivesse solucionado. Só que eu não quero saber isso aqui. Eu quero saber o valor de x. O expoente, ele pode ser negativo. A base que não pode. Ok? Ok. Tá. Então, vamos para essa aqui agora. Deixa eu ver se assim vai. Ctrl+V. Foi, ó. Será que tem como crescer? Tem. Olha. Ó, essa daqui. André tá perguntando, mas se a base for negativa em ambos os lados? Se a base for negativa em ambos os lados, ó, para a equação exponencial, ser uma equação exponencial, o princípio dela é isso, né? Não ter base negativa. Já é o princípio. Se você multiplicar por menos 1, não seria uma equação exponencial. Ok? Então, vamos lá, fazer essa aqui agora. Não. Oi? O que foi, gente? Aconteceu alguma coisa? Não, né? A internet caiu. Acho que aquela lá tem um errinho mesmo.
Aquela outra questão tem um errinho mesmo. Agora essa daqui, ó, por essa daqui eu tô percebendo qual é o erro da outra. Tá, vamos fazer essa daqui. Ó, 2x mais 1 mais 2x menos x menos 2 igual a 88. De novo, tem duas maneiras de fazer. Eu posso substituir, mas vamos lá. Vamos usar as propriedades. Eu quero usar, ó, essas propriedades aqui. Quer ver? Vamos, com base nas propriedades de potenciação, cadê? Nós vamos responder. Então, eu vou olhar as potenciações aqui do lado e vamos resolver. Ó, essas são as propriedades. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode resolver? Você tá vendo aqui que é 2x mais 1. Quando tem uma soma nos expoentes, eu posso abrir. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo. Eu posso escrever como sendo o primeiro. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Certo? Mais. Vocês entenderam esse aqui, ó. Esse eu transformei em 2 elevado a x mais 2 elevado a 1. Ok? Mais 2 elevado a x menos esse daqui, ó. Uma subtração. Uma subtração vai virar o quê? Uma divisão. Então, vai ficar 2 elevado a x dividido, posso colocar até sobre aqui, sobre 2, dividido por 2. Isso é igual a 2 elevado a 2. Isso é igual a 88. Ok? Então, ó, quando é uma soma, vira multiplicação. Esse eu só deixei. E esse aqui, como é uma subtração, virou uma divisão. Certo? Agora sim, vocês percebem que aqui, ó, nesse termo tem um 2 elevado a x, nesse termo tem um 2 elevado a x e nesse termo tem um 2 elevado a x? Agora vamos evidenciar, certo? Então, vamos colocar em evidência aqui o 2 elevado a x. Então, o que que sobra? Agora sim, ó. Tirando o 2 elevado a x dessa multiplicação, sobra quanto? 2 elevado a 1. Mais, esse aqui é outro termo, só tem 2 elevado a x. Tirando 2 elevado a x, sobra quanto? 1. Porque quando eu divido 2 elevado a x por 2 elevado a x, dá 1. Menos. Nessa divisão aqui, quando eu tiro 2 elevado a x, vai sobrar quanto, ó? 2 elevado ao quadrado. Só que como é uma divisão, é como se isso aqui estivesse no denominador, certo? Então, vai sobrar aqui, ó, 1 elevado a 2 ao quadrado. Certo? Eu só escrevi essa divisão desse jeito. Certo? Em vez de colocar aqui dividido, eu coloquei em forma de fração. Isso é igual a 88. Ok? Pior que não dá pra apagar só a linha. Pronto. Agora, vamos resolver aqui tá dentro do parêntese. Então, eu vou repetir. Agora, eu vou... Como eu já usei as propriedades de potência, eu vou novamente crescer aqui. Deu pra entender, gente, ou não? Sério? Pergunta aí. Se deu pra entender ou não. Pra falar sério, não entendi, não. Não. É 2. Eu não tô entendendo nadinha desse negócio de evidência aí. É 3. É que eu tô tentando... Tô tentando...
É melhor deixar isso daí quieto, professor, e ir pra outra parte. Não, tem que fazer. Ó, vamos relembrar de outro assunto aqui. Como é que eu coloco um fator em evidência? Ó, se eu tiver assim, ó, 25x ao quadrado mais 5x. Por exemplo, se fosse assim. Deixa eu engrossar um pouquinho essa linha. Se fosse essa equação, vamos esquecer daquela lá. Como é que eu coloco aqui? O que nesse fator e nesse tem em comum? Alguém saberia dizer? O X? O x. E além do x, tem mais alguma coisa? Não. Acho que não. Ó, tem um x, certo? O 25, ele não é 5 vezes 5? Sim. Então é como se tivesse 5x em evidência. Por quê? O que é ser fator comum em evidência? Isso é importante. É o que nesse termo, no primeiro termo e no segundo termo, tem em comum. Como se que eu possa dividir e dar um valor exato. Se eu dividir aqui, ó, 25 por 5, não dá o próprio 5? Sim. E x ao quadrado por x, não dá x? Uhum. Pronto. E desse lado aqui, 5x dividido por 5x, não dá 1? Sim. Então, essa expressão aqui de cima é exatamente igual a essa expressão. Só que aqui eu coloquei um termo em evidência. Certo? Sim. É como a gente está fazendo lá. Do mesmo jeito, a gente está fazendo aqui, ó. Cadê, meu Deus? Aí daí a senhora não tá dividindo por 2x, não, tá? Eu tô vendo essa, tipo... Tô sim. Ó, vamos lá. Vamos fazer de novo. Ó. Pela propriedade de potência, 2 elevado a uma soma, o que eu escrevo? Eu vou escrever, ó. O primeiro aqui, ó. Tô pegando esse primeiro aqui só, tá? Nossa. O primeiro ali só. 2 elevado a x mais 1. Eu escrevo como 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 1. É a propriedade. Quando é uma multiplicação, nos expoentes vira uma soma. Eu tô fazendo o contrário, tá? Uma soma nos expoentes. Então, eu faço uma multiplicação. Certo? Eu escrevo, ó. Por isso que era importante vocês assistirem o vídeo que eu passei, tá vendo? Era só falando dessas propriedades aqui. Próxima vez vocês façam o que eu mandar, seus tutti-frutti. Ó. Tava uma soma, então virou uma multiplicação, ok? Então, isso aí vocês têm que entender. Entenderam isso? Tá dando até pra entender, né? Mas o 2x aqui, ele tá sozinho, ele não tem mais de uma coisa no expoente. Então, vou só repetir, 2x. O menos, isso aqui, ó, 2 elevado a x menos 2. Pela propriedade lá, quando é menos, ó, quando é menos, o que que vira? Vira uma divisão. A divisão eu posso escrever assim, com um sinal de dividido, ou eu posso escrever em forma de fração. Eu vou fazer aqui em forma de fração para depois facilitar na conta. 2x sobre 2 elevado a 2. Então, isso daqui, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2, é exatamente igual a 2 elevado a x menos 2. Certo? Isso é igual a 88. Ok? Então, eu só abri. Agora, eu tenho um termo, 2 termos e 3 termos. Nesses 3 termos, o que tem em comum neles 3? Tem o 2x, ó. Tem um 2x aqui, 2 elevado a x aqui, 2 elevado a x aqui e um 2 elevado a x aqui. Então, por isso, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar uma evidência aqui, o 2 elevado a x. Sobrando, o que sobra? Tirando 2 elevado a x, sobrou 2 elevado a 1. Eita, não quer escrever, não? 2 elevado a
Bora, minha filha. 2 elevado a 1. Mais. Quando eu divido aqui, ó, 2 elevado a x por 2 elevado a x, vai sobrar quanto? 1. Menos. Isso daqui, 2 elevado a x por 2 elevado a x, em cima sobra 1 e embaixo continua, né? Porque eu não fiz nada com o de baixo, 2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 88. Pronto. Eu vou pegar só essa parte do meio aqui, que tá no parêntese, e vou resolver. Eu vou até resolver ela aqui separadamente, ó. Vou resolver ela aqui do lado. Vou resolver ela aqui do lado. Vamos pegar só essa parte aqui. Vamos colocar aqui. Fazer uma linha e vou fazer um rascunho aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 1 mais 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Mais 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Pronto. 2 mais 1 dá 3 menos 1 sobre 4. Como é que eu resolvi isso? Ó? Coloco 1 aqui e faço a MMC de 1 e 4 dá 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, isso daqui vai dar 13 sobre 4. Tranquilo? Então, agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, ficou 13 sobre 4. Então, ficou... Professora, Oi. por que 12 menos 1 deu 13? Ué. Obrigada. Claro que não dá 13, a professora tá doida. Dá quanto? Tô doidona mesmo. Dá 11. Obrigada. Dá 11. Ai. Então, voltando. Nós vamos ter 2. 2 elevado a x, que multiplica 11 sobre 4. Isso é igual a 88. Pronto. Esse número aqui não está multiplicando? Eu posso passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, nós vamos ter que 2 elevado a x é igual a 88 dividido por 11 sobre 4. Dividir um número por uma fração é repetir aqui o número e multiplicar pelo inverso. Ok? Então, ficou 2 elevado a x é igual 88 dividido para 11 dá 8. 8 vezes 4 é? Cri, cri, cri. 8 vezes 4 é? 32. Pronto. Agora sim, eu tenho 2x igual a 32. Eu posso fatorar o 32. Então, vou pegar o 32 aqui e vou fatorar. Por 2. Quanto é 32 por 2? Metade. 16. Por 2, 8. Por 8. 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então, temos que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Isso implica o quê? Que x é igual a 5. Então, a nossa solução é 5. Isso. Acabou. Simples assim. Eu falo simples, professora, eu não tô entendendo nada. Ok, gente?
Então, o truque aqui é saber as propriedades de potência e saber evidenciar. E o resto fazer a conta, né? Deu pra A entender? senhora devia passar um assunto mais fácil aí, professora. Mais fácil? Esse aqui eu achei tão fácil. Senhor É da tão glória. Se isso é fácil, eu não sei que é difícil não, professora. Esse é muito legal. Aí, ó. Aqui no slide tem, né? Falando. Tem até medo do que vem pela frente. Você tem medo? Não, não fique com medo. Ó, aqui tá. Ah, poderia ter feito assim também. Ó, aqui ele, em vez de colocar a divisão, como eu fiz, ele fez com um menos, certo? Mas depois ia ter que inverter para fazer a conta do mesmo jeito. Ok. Eu hoje ia passar todo o assunto, então hoje eu não vou passar todo o assunto. Eu vou fazer só a parte de equação. Agora não sei que horas são. 10h36. Vamos lá. Quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, vocês vão ver como é que é legal. É bem gostoso. Quem gosta de matemática, é bem divertido fazer exercícios. Ó, Duda somou 3 potências de base 3. Sabe-se que os expoentes são números pares consecutivos e que a soma obtida foi igual a 219. Quais foram os expoentes utilizados por Duda? Então, a primeira coisa, ele pegou 3 potências pares. Como é que é o número par? É 2, 4, 6, 8, ok? Então, por exemplo, se o primeiro é 2x, o próximo é o quê? Vou ter que somar 2, né? Porque, ó, se eu pego 2, o próximo par não é 4? Não tô somando 2 mais 2? Dá 4, né? O próximo ia ser o quê? 2 mais 4, porque vai dar 6. É 2, 4 e 6, certo? Então, 3 números pares consecutivos é 2x, 2x mais 2 e 2x mais 4, certo? Então, como ela somou isso daqui? Uai, não era a base, não tinha que ser 3? Tô entendendo. Ah, base tá, é é que eu tô 3. vendo os dois eu aí. A base é 3 mesmo. Só que primeiro ela precisava saber quais eram os números pares consecutivos, certo? Então, ela fez essa conta. 2 elevado a 2x mais 2 elevado a 2x mais 2 mais 3 elevado a 2x mais 4. Isso é igual a 200 ou 819. Pronto. Agora é só fazer essa conta. Como vocês já sabem responder. X dá 1. Querem fazer ou não precisa? Claro que precisa. Eu não sei nem para que lado vai. Ai, sabe pra que lado vai. Eu pensei que ia ser mais fácil essa parte. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, a aula de hoje, não vou passar todo o assunto que eu ia passar, não. Alguém tá achando tranquilo? Ou não? O Wendel, o Esda. Hã? Vai ficar tocando aí. Ah, é que toca toda hora. Deixa eu tocar. Não é pra mim, não. Apesar que eu moro sozinha. Ó. Nessa... Não tem como crescer, não? Mas não? Depois que solta, não tem como crescer mais. Não sabia. Nesse daqui... vocês já conseguem perceber qual é a evidência nesses 3 termos? Ou precisa abrir? 3 elevado a 2x. Isso. Aqui tem 3 elevado a 2x, aqui também, certo? Então, a evidência vai ser essa. Só o que sobra? Então, vamos escrever isso aqui. Ó, então, no primeiro... Bora, meu filho, não vai escrever, não?
Claro que não vai escrever. Então, o primeiro eu não preciso fazer nada. 2 elevado a 2x. Mas, no segundo aqui, ó, tem uma soma. Então, vira o quê? Uma multiplicação. Certo? A soma vira uma multiplicação. Mas, nesse daqui também, ó, é uma soma. Então, vai virar o quê? Uma multiplicação. Isso é igual a 819. Então, o que que tem em comum? É o 3 elevado a 2x, certo? Então, pegando 3 elevado a 2x dividido por 3 elevado a 2x, sobra quanto? Vamos ver se vocês estão craques. Sobra quanto aqui? 1. Dá quanto? Na verdade, não é que sobra. Dá quanto? 1. Mais 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2x. Vai ficar quanto? Esse 1 sobre 3 ao quadrado? Não, vai ficar só 3 ao quadrado, porque aqui é a multiplicação. Anteriormente era divisão, por isso que ficava embaixo. Ok? Entendi. E no último aqui agora, 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 4. Tirei em evidência 3 elevado a 2x. 3 elevado a 4. Pronto. Isso é igual a 200 ou 819. Pronto. Agora, vamos fazer essa continha que tá aqui dentro do parêntese. Podemos fazer do lado aqui e voltar para a conta ou na conta mesmo. Vamos fazer do lado. Ô, professora, por que a senhora não fez a divisão no 3x elevado a 2x, lá perto do 3 quartos? Aqui? É, Porque faltou lá a divisão. no expoente não é soma? Não, pro, tô falando assim, tá em evidência o 3x elevado a 2x, o 3 elevado a 2x. Aí a senhora fez a divisão no primeiro, 2x, aí passou o 3 elevado a 2, mais, aí não tinha que ter uma divisão sobre esse 2, sobre esse 3, 2x? A gente fez, ó. Não são 3 termos, ó. 1 termo, 2 termos e 3 termos, certo? Certo, mas a senhora só colocou o 3, 4 aí. E Então, o 1 da divisão? Ó, como se fosse o seguinte. Pode ser o 1 não importa, porque olha só. Quando eu pego e divido esse por esse, deu 1, certo? Quando eu divido esse termo aqui, ó, esse por esse, sobra 3 sobre 2. Quando eu divido esse daqui por esse, sobra quanto? 3 sobre 4. Certo? Eu posso colocar o 1 aqui, ó. Vezes 1 vezes. Mas 1 vezes 3 ao quadrado e 1 vezes 3 à quarta, não continua sendo 3 à quarta? Entendeu Sim, ou não? mas é porque, tipo, na outra conta a senhora colocou o 1, não colocou não? Sim. Por que na outra conta eu coloquei? Qual é a Mas a diferença senhora dessa? colocou o multiplicado? Não, Porque tu Ó, não bora aqui. Bora ver a diferença das duas contas. Ó, presta atenção nessa. O expoente aqui tá quanto? Não tá vendo que tá o mais? Todos os expoentes aqui, ó. 2x mais 2. 2x mais 4, não é? Uhum. Vamos voltar na outra lá. A outra. Qual é o expoente? Calma aí. Aqui, ó. 2x mais 1. Ok. 2x menos 2. Quando é menos, passa o quê? Dividindo. É por conta do sinal aqui, ó. Se é mais, ótimo. Quando é menos, eu tenho que passar dividindo. Era isso a pergunta? Esse 1, por exemplo, isso que tá apareceu aí no 1 meio, aqui, ó. do parêntese, ele veio da divisão do 2x pelo 2x. Isso. É o que eu tô perguntando. O 3x elevado a 2x não divide, não sobra 1? Sobra. Só que nessa conta aí vai multiplicando. Isso. É diferente da outra. É. Ah, sim. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Aí, como é multiplicando, quanto é 1 vezes 3 elevado a 4? Não é 3 elevado a 4? Então, por isso que eu nem escrevi o 1. Mas se quiser escrever, pode.
Ok? Ok. Pronto. Então, vamos somar agora o que tá dentro do parênteses. Então, somando o que tá no parênteses, vai ficar... Opa! 1 mais 3 ao quadrado é quanto? 9 mais 3 elevado a 4 dá 9 vezes 9, dá 81. Ok? Então, 1 mais 9, 10. 10 mais 81, 91. Vamos me ajudando aí nas contas, porque vocês viram que hoje eu não tô muito boa de conta. Então, ficou 3 elevado a 2x vezes 91 igual a 819. O 91 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, ficou 3 elevado a 2x igual a 819 dividido por 91. Vamos fazer aqui na calculadora, porque... Dá 9. Dá quanto? 9. Você já fez aí? Arrasou. Pronto, então a coleguinha já nos ajudou aqui. Então, vai ficar quanto? 3. Então, vai ficar 3 elevado a 2x igual a 9. 9 eu posso escrever como 3 elevado a 2x é igual a 3 ao quadrado, né? Porque 9, vou fazer aqui rapidinho, dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Pronto. Terminei, praticamente. Então, nós temos que, como as bases agora são iguais, eu posso igualar os expoentes. Logo, eu tenho que 2x é igual a 2. Esse 2 está multiplicando por x, passa dividindo. Então, isso implica que x é igual a 2 dividido por 2. Não, porque tá fraquinho. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x igual a 1. Solução 1. Não esqueça de pôr a solução. Certo? Então, é isso. Ah, ficou 2 vezes aqui. Tranquilo, gente? Depois que vai fazendo, aos poucos, vocês vão pegando a prática. O Wendel perguntou no chat se tem a possibilidade de as bases serem diferentes. E se tiver, o que faz? Com as bases diferentes, você tem ou fazer algum método para ser iguais. Porque para resolver equações do segundo grau, não, equações exponenciais, as bases têm que estar igual para mim poder igualar os expoentes, certo? Aí só se eu conseguir fazer algum truque para modificar as bases. Mas geralmente não acontece. Ok? Ok. Ó, esse daqui é uma questão legal. Quando eu tenho fração. Isso aí. Oi? O quê? Eu de Fabrício. O quê? Como que eu vou passar no vestibular? Faça. Vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês vão aprender mais. Porque assim, eu acho que resolvendo as contas, vocês conseguem. Ó, nesse caso, eu tenho uma raiz, certo? De 2 elevado a 3x menos 8. E a raiz, ela é x mais 4.
Isso igual a 2 elevado a 3x menos 8 sobre 3. Então, como é que resolve? Primeira coisa, como é que eu escrevo uma raiz em forma de potência fracionária, certo? O número que está dentro vai para o numerador e o que está fora vai para o denominador. Então, isso significa o quê? Que essa expressão aqui, ó, 2 elevado a 3x menos 8, raiz de x mais 4, é exatamente igual a 2 elevado a 3x menos 8 sobre x mais 4. Então, o que está dentro vai para o numerador, o que está fora vai para o... o que está dentro vai para o numerador, o que está fora vai para o denominador. Certo? E o daqui continua igual. Pronto. As bases são iguais, então os expoentes são iguais. Essa aí é tranquila. Então, ficou 3x menos 8 sobre x mais 4 é igual a 3x menos 8 sobre 3. Estão vendo que os numeradores são iguais? Numeradores são iguais, os denominadores também são iguais. Então, x mais 4 é igual a 3. O 4 passa para lá, menos 4. 3 menos 4 dá menos 1. Então, a resposta aqui é a letra E. Essa foi. Apesar de parecer difícil, ela é simples de se resolver. Olhando assim, é fácil, mas vai eu pegar uma questão para resolver. Você consegue? Eu confio plenamente que você vai conseguir. Hoje mesmo você já começa. Eu não sei onde é que vocês estão vendo fácil nesse negócio aí. Vocês não estão vendo, não? Eu tô achando. Mas esse aqui deu pra fazer ou precisa fazer passo a passo com vocês? É tranquilo, né? Esse deu pra entender. Pronto. Aí vem as inequações. Deixa eu ver que horas são. Ô, professor, não piora isso. Oi? Não piora, não. Inequações é exatamente igual às equações, tanto que eu coloquei até os mesmos exemplos, certo? A única diferença é que agora, em vez de uma igualdade, vai ser uma desigualdade. O maior, menor, menor igual, maior igual, certo? Assim, a solução, se tem a mesma base, certo? Quando o A sempre em equações ou inequações exponenciais, ele tem que ser positivo e diferente de 1, não é? Sempre. Então, quando ele é maior que 1, se as bases são iguais, os expoentes, o primeiro, é o mesmo sinal aqui, ó. O mesmo sinal que tá aqui vai ser o mesmo sinal que tá aqui, certo? Então, se as bases, no caso, for maiores que 1. Agora, se a base for entre 0 e 1, por exemplo, o meio, 0,75, 1 sobre 3, elas ainda continuam sendo positivas, porém fracionárias, né? E com valores menores que 1. Então, aí inverte. Se aqui é, por exemplo, positivo, aqui vai ser negativo. Ok? Então, vamos ver um exemplo. Aqui, por exemplo, 2 elevado a m é maior que 2 elevado a 5. Logo, m é maior que 5. Ponto. Acabou. 0,5 elevado a 6 é menor que 0,5 elevado a t. Logo, t é maior que 6. Por quê? Aqui inverteu. Porque, ó, meio está entre 0 e 1. Aqui não inverteu por quê? Porque 2 é maior que 1. Ok? Então, ó, esse aqui eu não coloquei animação, não. Mas bora lá. Esse daqui são os mesmos exemplos lá, da igualdade. A única diferença é que agora vai ser a desigualdade, certo? Ó, 5R é maior ou igual que 25. 25 eu escrevo como 5 ao quadrado, ok? Então, logo, R é maior ou igual que 2. Só que na solução eu não posso colocar apenas o 2, porque aqui é uma desigualdade. Então, eu tenho que escrever R pertence aos reais, tá o quê? R é maior ou igual que 2. Então, a solução aqui é diferente.
Se fosse uma equação, a gente coloca solução igual a 2. Como não é equação, a gente tem que escrever a incógnita que eu tô pertence aos reais, esse tracinho chama tal que, e o que tiver na solução. R é maior que 2, certo? Esse daqui, ó, fração. 1 sobre 2 elevado a S é menor que 1 sobre 16 avos. Aqui, 16, se eu fatorar, dá 2 elevado a 4, ok? Então, meio elevado a S é menor que meio elevado a 4, então S é maior que 4. Por que que é maior? Porque aqui esse número meio é entre 0 e 1. Então, a solução, S pertence aos reais, tal que S é maior que 4. Ok? E esse aqui, que é aquele mesmo exemplo que a gente fez com a igualdade, passou 1 para depois da desigualdade, fez aqui a simplificação, deu 1/8. 1/8 fica 1 sobre 2 elevado a 3. Então, inverte, fica 2 elevado a menos 3. Logo, T é igual a menos 3. Então, T pertence aos reais, tal que T é maior que menos 3. Então, a única diferença de equação para inequação é o símbolo, né? Que agora não é mais uma igualdade. E na hora de colocar a solução, temos que colocar tudo isso aqui. Ok? E só tomar cuidado para quando for entre 0 e 1, inverter o sinal que tiver. Se for maior igual, vira menor igual. E assim sucessivamente. Aí eu iria passar função exponencial, só que eu vou deixar para a próxima aula e deixar apenas com equação e inequação hoje. A próxima aula é que dia? Na semana que vem. Ainda. Vocês querem outra aula? Sim. De pra gente fazer exercício, alguma coisa assim? A gente pode marcar, só que... Vai ter lista de exercício? Sexta tem aula, Vai ter só sim. amanhã. A lista de exercício, eu vou ter que adaptar um pouquinho aqui e já... Agora mesmo, daqui meia hora no máximo, eu já lanço para vocês fazerem. Beleza. Certo? Aí podia ter uma aula resolvendo ajudando a resolver as questões, por exemplo, mais difíceis da lista. Tá. E o pessoal considera mais difícil. Tá, então calma aí. Deixa eu finalizar a aula aqui rapidinho.